Então, a grande questão hoje que nós vamos tentar responder é, na doutrina de Deus, nós vamos estudar isso dentro da providência divina. E a providência divina é a doutrina que ensina que o braço de Deus está governando todas as coisas. Se Deus, ele é o criador de todas as coisas, naturalmente ele deve ser o preservador de todas as coisas, ele também deve ser o sustentador de todas as coisas, e ele também deve ser o governante de todas as coisas. Se este mundo é criado por Deus, Deus é o autor, o criador do mundo, ele também é o preservador e é o grande dirigente, o grande governador de todas as coisas. E quando você vai falar sobre essas questões de Deus, surge a pergunta, se Deus está criando todas as coisas, se Deus está governando todas as coisas, e como é que fica o problema do mal? E a origem do mal? E o mal moral chamado pecado, que é o que nós estudamos e é o que nós vamos deter. Como é que isso funciona? Como é que isso se relaciona? Nós vamos ver aqui essa noite. Primeiro momento, a gente vai ler bastantes passagens bíblicas. Vamos ler, não todas, existem muitos textos bíblicos que tratam de forma específica essa relação entre soberania de Deus e o pecado humano. Soberania de Deus e o pecado dos anjos. Vontade eterna, vontade decretiva, predestinação de Deus e a responsabilidade humana. Na mesma passagem. Nós vamos ver isso hoje à noite. E depois eu vou fazer algumas análises. Nós vamos ler alguns textos de forma assim, geral, não tem como fazer exegese de cada texto, mas nós vamos ler, eles por si só vão explicar. Nós vamos ler vários textos, depois nós vamos fazer uma análise do texto e depois nós vamos fazer uma aplicação da doutrina, tá bom? Amém? Amém? Vocês estão ainda aí ou já correram? Então vamos lá então. Alguns textos que nós queremos usar como exemplo. O primeiro encontra-se em Gênesis capítulo 37, verso 11. Eu não vou estar lendo, propriamente dito, mas eu quero que vocês acompanhem à medida que eu vou falando. Abre o texto lá em Gênesis capítulo de número 37. Gênesis capítulo de número 37. Nós vamos ler esse texto aqui. Nós vamos encontrar aqui, primeiro exemplo claro, que se encontra na história de José. As escrituras dizem com grande clareza que os irmãos de José tinham injustamente inveja dele. Eles tinham inveja de José. Gênesis 3:37. Em Gênesis 37, o verso 11 diz isso, 37:11, eles tinham inveja. Em Gênesis 37, 4, 5 e 8, eles dizem que eles o odiavam. Os irmãos de José tinham inveja e os odiavam também em Gênesis capítulo 37, verso 4, verso 5 e verso 8. No capítulo 37 que você está aberto de Gênesis, no verso 20 está registrado que esses irmãos que tinham inveja, que os odiavam, queriam os matar. Queriam matar. Depois, eles cometem um grande crime, jogando eles dentro de uma cisterna. Gênesis 37, verso 24, diz que jogaram José dentro de uma cisterna. E ainda não bastando isso, venderam o próprio irmão para Potifar. Isso está registrado em Gênesis capítulo 37, verso 28. Então, os irmãos de José, eles próprios, seus irmãos, invejaram, odiavam, queriam matá-lo, jogaram na cisterna, venderam ele para o Egito. Eles fizeram tudo isso. Mas agora, se você for ali em Gênesis, capítulo 50, abra Gênesis capítulo 50, verso de número 20. José olha para toda essa cena e expressa a seguinte verdade acerca dessa conspiração maligna dos irmãos. Ele diz assim, olha, verso 50, capítulo 50, verso 20. Vós
na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. É interessante que José diz assim, ó, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. 50, você pode ler o texto, 50 e 20 diz, Deus me enviou adiante de vós, para a preservação da vida. Nós vemos nos versículos anteriores, a gente fica assim, não, peraí, Deus, como assim Deus? Foi os irmãos que estavam cheios de ódio, foi os irmãos cheios de inveja, foi os irmãos que cometeram crimes sobre crimes, e quando José vê tudo isso, ele diz, Deus me enviou adiante de vós. As circunstâncias foram ações voluntárias de vocês, ações voluntárias pecaminosas, mas por trás da ação voluntária pecaminosa de vocês estava uma vontade invisível, eterna, do eterno Deus. José diz, foi Deus que me enviou a vós. Esse é o primeiro texto bíblico que eu gostaria de embasar essa verdade, como se relaciona o pecado humano e a soberania de Deus. Segundo texto que eu gostaria de ler com vocês, abra Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 4, verso de número 21. Diz assim, outro relato de Êxodo que fala dessa essa ação mútua, Deus e o homem agindo simultaneamente e sem problema nenhum. Êxodo, capítulo 4, verso 20. Ali afirma repetidamente que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus diz, eu lhe endurecerei o coração. Êxodo 4, 21. Êxodo, capítulo 7, o verso 3 diz, endurecerei o coração de Faraó. Êxodo capítulo 20, verso 12. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo capítulo 10, verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Vários textos vão dizendo que Deus endurece o coração de Faraó para que não liberte os israelitas do Egito. É repetido no capítulo 10, verso 27, e depois repetido no capítulo 11, verso 10, que Deus endureceria o coração de Faraó. Bem, na verdade, também há algumas passagens no mesmo livro de Êxodo, às vezes se contrapõe o que a Bíblia diz, que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Você pode ver isso, está registrado aí, em Êxodo capítulo 8, verso 15, 8:32, 9:34, quando Deus vem, usa Moisés, faz os milagres, faz as maravilhas, e Faraó promete libertar o povo, mas ele volta atrás e o texto diz, e endureceu Faraó o seu coração. Nós vemos aqui Deus agindo e também nós vemos o homem agindo. Nós vemos duas vontades aqui, a vontade de Deus e a vontade humana. Existindo de forma paralelo, sem mistura, sem problema nenhum. E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Como nós falamos sobre a origem do pecado, Deus não faz diretamente o mal. Deus não age de forma prioritária. Mas Deus, Ele ordena o pecado e ordena o mal por meios secundários. Esses meios secundários são a vontade dos homens, a vontade livre dos homens para o mal, para o pervertido, para o errado. Faraó, é interessante que no capítulo 4 de Êxodo, antes que Faraó entrasse em cena, antes que ele tivesse algum ato dele voluntário,
Há uma promessa de endurecer o coração de Faraó já no capítulo 4, quando Deus se revela a Moisés, dizendo que ele será um libertador. Ele diz, tu vai libertar o povo, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Antes de qualquer ação do monarca, do grande líder do Egito, Deus já disse que endureceria o coração dele. A Bíblia antecede isso, dizendo que Deus endureceria o coração. Só que é interessante que Paulo, em Romanos capítulo 9, diz que Deus endureceu o coração de Faraó para fazer de Faraó um espetáculo da glória de Deus. Faraó já era um homem perdido, já era um perverso, já era um homem mau. Deus queria julgar Faraó. Ele já era um homem obstinado, já era um homem perdido, já era um homem depravado. Deus o endurece, permitindo que o seu coração fique pior. Ou seja, tirando a sua graça restritiva e fazendo que o nome de Deus seja glorificado em Faraó, dizendo que ele é um Deus justo quando castiga o pecado na vida daqueles que são obstinados de caminho, de conduta e de motivação. Em Faraó, Deus promove a sua justiça, então promove a sua glória, tratando de forma justa com homens que não querem a sua vontade, não querem a sua revelação, não querem a sua verdade. Qual era o propósito de Deus nesse endurecimento de Faraó? Romanos 9,17 diz, para que o poder e a glória de Deus seja anunciada na face da terra. Deus faz isso. Esse é o segundo exemplo bíblico que eu gostaria de trazer para você sobre textos bíblicos que falam dessas duas verdades. O homem é responsável, o homem pecou, o homem errou, todavia, o homem não foge da vontade, do desejo, do desígnio de Deus. O próximo texto que eu gostaria de ver com vocês encontra-se em Juízes, capítulo 14, o verso 4. Quero que nós leiamos esse texto, Juízes 14, 4. Eu não li os dois primeiros porque vocês já estão carecas de ouvir. São muito próximos, são muito familiares, então não li. Mas esse Juízes 14, 4, quem achou pode ler, leia para nós. É sobre a obstinação de Sansão em casar-se com uma mulher filistia. Sansão era um homem que estava obstinado, por ele era um homem mau, um homem perverso, um homem carnal, ele ia corromper a lei de Deus. Deus permite e usa o pecado de Sansão, porque ele vai usar extremamente este pecado de Sansão, ele vai usar essa obstinação de Sansão para fazer uma revolta, porque Deus queria libertar Israel dos filisteus. O pai e a mãe estavam desesperados. Ai, meu filho, por que tu está fazendo isso? E o texto diz, e eles não sabiam que isso era da vontade ou da parte do próprio Deus. Dorme com uma coisa dessa, hein, Tiago? Dorme com uma coisa dessa, hein, Santo? Vamos ver outro texto que fala sobre isso. 2 Samuel 2,5. 2 Samuel 2,25. Também lemos que os filhos de Eli, quando repreendidos pela sua iniquidade, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eli repreende os seus filhos, mas os seus filhos estão obstinados. E essa obstinação vinha da parte de Deus, porque Deus queria matar Ofni e Finéias. Nossa. Leia para nós. 1 Samuel 2,25. Ajuda aí, tchê. Eu sei que está calor, mas você pode ser rápido no gatilho aí. 1 Samuel 2,25? E aí, vai. 1 Samuel 2,25, vai.
Tá certo, vai, toca a ficha. Pai dele corrige eles, adverte eles, e eles estão cheios de si mesmo. Um alerta para os jovens, para os pais, para os homens. Quando Deus se corrige e tu fica obstinado, cheio de si, cuidado, meu irmão. Essa obstinação pode ser o próprio juízo, porque Deus do céu é o único que pode usar a própria maldade para a sua glória e para a sua justiça e para a sua honra. Eles estão obstinados porque Deus queria julgar. Deus queria condená-los. Deus queria matá-los. Deus queria destruí-los. Se você nunca ouviu isso, que Deus faz isso, Deus faz. Deus mata, Deus tem ódio, Deus se ira. A Bíblia fala da ira de Deus. É só ler Apocalipse, você vai ouvir um lugar chamado lagar de Deus, onde ele vai pisar todos os profanos, todos os adúlteros, todos os roubadores, todos os idólatras, todos os que mentem, todos os idólatras, ele vai esmagar no lagar da ira de Deus. Só que a ira de Deus não é uma ira que nem a minha e a tua, livre e gratuita. A ira de Deus é movida pela sua santidade e pela sua justiça. E antes de executar a sua ira, ele deu infinitos anúncios de misericórdia e oportunidade para o homem se arrepender. Deus é um Deus de graça. Jeremias diz que ele jamais faz alguma coisa antes de avisar os seus profetas. Deus sempre anuncia antes do juízo, antes do dilúvio, antes de fogo cair sobre Sodoma e Gomorra. Deus é um Deus misericordioso gigantescamente. Mas ele não é teu e o meu compadre. Ninguém vai fazer dizer, vou pecar, não vai dar nada, calça floreada. Vai dar sim. Vai dar sim. Então Deus queria matá-los. E aqui nós vemos em Juízes, em 1 Samuel 2,25, essas duas vontades. Eles são livres para se obstinar. Eles são voluntariamente rebeldes. Mas por trás dessa rebeldia, não é livre, não são seres simplesmente autônomos. Bendito seja o nome do Senhor. Há um Deus que permite o homem, que dá corda ao homem, mas chega um dia que ele puxa a corda. Mas vamos mais, tem mais um texto maravilhoso. Olha esse texto de 1 Samuel 16,14. Vamos ler, porque parece que o Antigo Testamento a igreja parou de ler, eu não sei o que aconteceu. Ainda bem que em 2019 nós vamos pregar todo o Antigo Testamento, se Deus assim nos permitir. Porque toda a Bíblia é uma literatura cristã. Toda ela é inspirada. Toda ela é útil para o nosso conhecimento e nosso ensino. E parece que tem verdades que assustam as pessoas que estão registradas no Antigo Testamento. Olha 1 Samuel 16,14. O que está escrito aí? Um espírito do mal, um espírito maligno, da parte de quem? É Jesus amado. Um espírito de engano, um espírito de confusão, um espírito do diabo, da parte de Deus. Deus não é apenas soberano sobre o pecado humano, Deus é soberano pela maldade do próprio Satanás. Satanás age de livre, espontânea vontade em destruição a Deus, à igreja, ao reino de Deus, mas ele vai até onde Deus permitir. Deus não é o autor do pecado, Deus não é o autor do mal, mas Deus usa o mal para propósitos, para o bem e para a glória do seu bendito nome. Bendito seja o nome de Jesus. É sobre isso que os textos estão falando. É sobre isso que o texto está dizendo, sobre o pecado humano é colocado, a culpa é sobre mim, é sobre você, nós somos responsáveis, nós somos livres, mas todavia, essa liberdade não foge do controle de Deus, não foge do domínio de Deus, não foge da poderosa mão de Deus. Não existe nada, olha aqui para mim, igreja da Mário Quintana, ouça-me com atenção. Não existe nada no mundo físico, espiritual, angelical, que esteja fora da onipresença, onipotência, onisciência do nosso Deus. Deus controla tudo e a
todos. É por isso que ele é digno de ser chamado Deus. Não existe nada fora do domínio de Deus. Os homens cometem pecados na ação livre e voluntária. Mas essa ação livre e voluntária ainda está sob o controle de Deus. Vamos ver outro texto em 2 Samuel, capítulo 12, verso 11 e 12. Esses textos são maravilhosos. Nós vamos ler alguns textos agora em 2 Samuel. Eu vou pedir que toda a igreja abra 2 Samuel, capítulo 12, do 11 ao 12. Segunda Samuel 12, 11 e 12. Vocês lembram que Davi pecou de adultério, matou Urias, roubou a mulher do cara. O cara, gente fina, meu, amigão. Aquele amigão que come contigo, churrasco, tá na tua casa. O Davi, vazou o olho do cara. Pegou a mulher do cara e matou ainda por cima. Ele fez isso oculto, e Deus disse, fez isso oculto, mas eu vou fazer com que o outro, e a gente sabe que o outro é Absalão, o filho do rei, vai dormir com tuas mulheres a céu aberto, na praça pública. É claro que Deus vai usar a rebeldia de Absalão, os desejos desenfreados de Absalão, a maldade de Absalão. Deus não é o autor do adultério de Absalão, mas Deus vai usar a maldade de Absalão para julgar a casa de Davi, porque não existe um pecado humano, uma ação diabólica que esteja fora do controle daquele que se chama Deus. Eu penso que nós precisamos, eu não vejo a hora de nós estudar Deus. Uma hora nós vamos chegar a falar sobre a doutrina de Deus. Já está bom falar só sobre o pecado, a gente já tem uma visão de quem é esse, chega a ser assustador esse negócio. E a falta de temor diante das igrejas hoje em dia, porque nós temos uma visão míope, distorcida de quem nosso Deus é. Nós temos um Deus, na ideia, na mente da cristandade, um Deus fraco, um Deus pigmeu, um Deus medíocre, um Deus infeliz, um Deus desgraçado, no sentido que é destituído da graça de Deus, parece que não tem poder para salvar o mais vil pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles pelos quais Deus visita em graça permanecerão. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos mais adiante. Cumprindo em 2 Samuel 16, 22, vamos ler 2 Samuel 16, 22, olha o que está escrito. Esse negócio é cumprido nesse texto. 2 Samuel 16, 22. 16, 22. Aqui temos a vontade deturpada de Absalão, mas antes dessa vontade havia uma profecia. Outro texto que fala sobre isso. Vamos ver agora para 2 Samuel 16, 5 e 8. Tem um homem chamado Simei. Simei é um homem maldito. Começa a debochar de Davi, começa a murmurar de Davi, e olha o que Davi fala. Os soldados de Davi dizem assim, ô rei, está fugindo de Absalão, está fugindo da revolta. E daí o Simei começa a caçoar, está fugindo de Saul, acho. Está fugindo de Saul, e o Simei começa a desgraçar a vida de Davi, a maldizer Davi. E os soldados, amigos fiéis, como é bom ter amigos fiéis, que é isso que compram. Ô pastor, qual é que houve? Vamos lá resolver esse negócio hoje, hein? Que coisa boa. Soldado vem, vamos pegar. E olha o que Davi diz acerca das maldições, dos imprepérios que Simei está dizendo. 2 Samuel 16, do 5,
16:11, perdão. 2 Samuel 16:11. Olha o que está escrito aí. Leia alguém para mim. 2 Samuel 16:11. Nossa. Deus ordenou Simei a amaldiçoar Davi. Como é coisa boa quando a gente tem entendimento correto de Deus. Porque quando as pessoas estão nos perseguindo, normalmente o cristão que não conhece a Deus, ele vai tirar a cara. Não, qual é que é? Quem tu é? O que tu está pensando? Mas quando a gente entende, meus irmãos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo potestade e principado nos ares, a gente não fica brigando entre nós, jamais. Cristãos não disputam entre si. Nós entendemos que Deus está agindo todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Deixe esse cara falar, porque Deus lhe ordenou. Aqui não está dizendo que Deus injetou a vontade de amaldiçoar no coração de Simei. Não é isso. Simei é rebelde, Simei é perverso. Mas Deus está usando essa maldição. É isso que Davi está dizendo. Deus está permitindo. Se Deus não quisesse, Deus matava esse cara. Deus destruía esse cara. Esse cara ali acha que faz. Ele parece que tem a síndrome de Pilatos. Pilatos diz, eu te ordeno, Jesus, que tu disse se tu é o rei ou não. Porque eu tenho poder de te mandar soltar e te prender. Jesus olha para Pilatos e diz, tu é um tolo, rapaz. Nenhum poder é te dado se do alto tu não tivesse recebido. Bendito seja o nome do Senhor. Ele põe reis no governo, ele tira reis do governo, ele tem as 7 estrelas nas mãos do Apocalipse, que são os 7 anjos da igreja, ele tem os pastores nas mãos, ele tem a igreja na mão, ele tem o universo na mão, ele que está sentado no alto e sublime trono e governa todas as coisas. Os homens são bobos, os homens são vaidosos, os homens são cheios de si mesmo. Deus controla tudo e todas as coisas segundo a sua boa e perfeita vontade. Sem infundir o pecado no coração de Simei, porque Tiago diz que Deus não tenta ninguém e não é o Senhor e a origem do mal de forma nenhuma, mas Deus ordena no sentido de usar as ações livres e pecaminosas dos homens para o louvor da sua glória. Por isso que Davi vai dizer, eu não temerei a morte, eu não temerei ao homem. É por isso que Jesus não tema os homens que podem matar o corpo, não teme os homens, porque eles só podem fazer aquilo que o eterno Deus permitiu que eles façam. Bendito seja o nome do Senhor. É nesse Deus que você acredita? É esse Deus que você confia? É esse Deus que você tem estudado, aprendido, adorado com força, vigor e adoração? Outro texto destes cabeludos, assim, de deixar nós horrorizados. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Esse aqui vocês vão ficar assim, nunca vi isso. Será que está certa essa versão? Será que está correto isso? Será que está certo aquilo? Meus irmãos, eu nem vou pedir para você levantar as mãos se você fez a leitura anual do ano. Nem vou fazer isso. Nem vou fazer. Começaram gente muito bem, a igreja toda está valendo. E daí parece que passa o tempo, e daí o pessoal ficou lá parado no Mar Vermelho, em Êxodo. Morreram no Mar Vermelho a leitura. Outros chegaram em Canaã, eles pararam ali em Canaã. Outros ficaram lá na Babilônia. Estão lá no exílio. Outros já estão na segunda casa, a glória do Senhor, aleluia. Uns chegaram no Novo Testamento, e eu sei que tem gente que concluiu. Aleluia, obrigado Jesus, eu terminei a leitura anual. Mas a gente precisa ler a Bíblia mais por causa dessas coisas. Parece que o pastor está pregando uma novidade aqui. Oh, nossa, nunca ouvi isso. Como nunca ouvi? 2000 anos atrás já está escrito isso aqui. É a primeira vez que eu ouvi isso. Eu sei que você não tem 2000 anos, isso aqui é uma hipérbole, meu irmão. Mas vamos lá, 2 Samuel 24:1, olha o que está escrito para nós.
Versículo 21 de 2 Samuel, capítulo 24, está dizendo que Deus incitou Davi a fazer um censo. É interessante que você vai ver no censo, continua a leitura, que ele contou só homens aptos para a guerra. Notaram isso, né? No passado, já leram isso? Ele contou no censo, ele não fez um censo para ver, eu vou ver como é que está o governo. Ele faz um censo só de homens para estar na guerra. Isso fala de incredulidade. Davi estava deixando de confiar em Deus e começou a depositar sua esperança no seu exército. Vamos ver como é que Deus olhou isso. Vamos ver como é que Deus olhou, como é que Deus enxergou isso. Ainda mais, o Senhor incitou Davi a fazer o censo. Mas posteriormente, Davi reconheceu o seu ato de pecado, dizendo: muito pequei no que fiz. Olha aqui de 2 Samuel 24:10. Olha o que está escrito aí. Versículo 10. Do verso 12 ao verso 17 desse mesmo capítulo, Deus castiga a nação de Israel por causa desse pecado. Deus incita, só que a chave para nós vermos isso está ali em 1 Crônicas 21:1. Olha só, que eu falei que vocês vão ficar com o cabelo em pé. Um texto diz que Deus incitou, outro Davi reconhece que foi pecado. E agora a gente vai ver o porquê que Davi entendia que era pecado. 1 Crônicas, capítulo 21 e o verso 1. Olha o que está escrito aí. Então, Satanás incitou Davi a contar o povo. Ora, mas lá de Samuel diz que foi Deus que incitou. Como é que funcionam essas duas coisas? Hã? Deus nunca é o autor do erro e do pecado, mas Deus usou, você lembra de Jó? Eu vou chegar daqui a pouco nesse texto, outro texto que nós vamos falar hoje é sobre Jó. Davi deixou de confiar no Senhor, essa é a maldade, nós temos vontades aqui, temos a vontade de Deus, temos a vontade de Davi, temos a vontade de Satanás. Satanás incita, Deus usa o tentador para instigar Davi a fazer o censo, porque essa era a inclinação. É como se Deus disse assim: Davi, tu está deixando de confiar em mim, Davi, tu está deixando de esperar em mim, Davi, então tá, eu vou te entregar os desejos do teu coração, faz o que tu pensa, faz, o diabo vai te tentar e tu vai, conforme a sua música, conforme a sua dança, você vai seguindo o seu caminho. É isso que está acontecendo aqui. Deus não produz do pecado dentro de Davi. Deus não é o autor do pecado dentro de Satanás, mas Deus não se suja. Deus usa ações malignas dos homens e dos anjos maus e perversos para propósitos maiores. Deus incita Davi, como é claro aqui, em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Nesse incidente, a Bíblia nos faz uma notável revelação sobre as 3 influências que contribuíram de modos diferentes para um só ato. 3 influências para um só ato. Vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus permitindo Satanás tentar o desejo maligno de Davi para que ele vá e faça o censo. Mas o que é lindo em tudo isso, o que é ruim é que o diabo é mau, claro que é ruim, isso é perverso, que o Davi é um incrédulo, é um cara duro de coração, em vez de confiar no Senhor, está olhando com quem ele pode contar, com quem ele pode confiar, isso é ruim. Mas o que é lindo em tudo isso é que todas essas coisas estão acontecendo, mas não estão acontecendo fora da mão de Deus, fora do controle divino. É isso que esses textos estão querendo dizer. Não é querendo dizer, é isso que esses textos estão dizendo. Estão querendo dizer, estão dizendo. Davi é mau, o diabo é mau,
mas eu estou acima do mal dos homens e das mulheres e dos anjos perversos. Eu controlo, eu dirijo, eu faço todas as minhas vontades e desejos, usando os desejos livres e errados dos homens e dos anjos, porque eu sou Deus. Não é esperançoso, irmão? Não é esperançoso? Quando diz que nós estamos dentro do bairro mais violento da cidade. Não é esperançoso? Eu não estou nem aí, eu estou dos bairros mais violentos da cidade, mas eu sirvo ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele governa e controla todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para Nabucodonosor. Ó, Nabucodonosor, uma coisa é certa, se tu quiser nos lançar na fornalha, nós iremos, mas nós não vamos se curvar diante de ti, porque se o Senhor quiser nos livrar, assim fará. Mas se Deus não quiser livrar das tuas mãos, fique você sabendo, Nabucodonosor, que nós acreditamos em um único Senhor que controla tudo e todos. Ele é o Senhor do governo, Ele é o Senhor das chamas, Ele é o Senhor da lareira, Ele é o Senhor de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É esse o Deus que nós cultuamos aqui essa noite. É esse Deus que nós servimos aqui essa noite. Ele, se quiser livrar com um ou com dois, Ele livra. Se Ele quiser mandar seres angelicais, Ele pode fazê-lo. Ele controla todos os céus e a terra, debaixo da terra. Ele tem um nome que está sobre todo nome. Ao nome de Jesus se curva toda e qualquer entidade, seja física ou espiritual. Existe um único Deus, e o nome dele é Iavé, o Deus Trino. Pessoas acham que o diabo é um segundo Deus. O diabo não é um segundo Deus. O diabo é um ser criado que se rebelou contra o Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Eu amo a expressão do reformador Martim Lutero quando ele diz que o diabo é o diabo de Deus. Porque quando imagina, eu tive bastante cachorro a minha vida toda. E o cão é cão na Bíblia Sagrada. Né? E os cachorros, tu bota na coleira, eles vão correndo e pá! E tem um limite. Porque nós pomos limites aos cães. Essa é a ideia que Lutero diz. Diabo é mau, perverso, mentiroso, pai da mentira. Mas entendam, igreja minha, o diabo está sobre o meu domínio, sobre o meu controle. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não é a gente livre para fazer o que quer, como bem entende. Não, não, não. Ele é um ser rebelde, um ser maligno, um ser que só promove mentira, engano, morte, desgraça, destruição. Sim. Mas por que Deus permite ele fazer assim? Deus não faz essas coisas de forma prioritária, mas Deus usa a ação e intento maligno para trazer essas coisas sobre a humanidade, como juízo e castigo. Mas no trono só existe um Deus. Aleluia. 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 Nós vemos isso na história bíblica em vários momentos. Muitas passagens que nós lemos aqui. O próprio livro de Jó. Abra a Bíblia no livro de Jó. Capítulo de número 1. Embora o Senhor tenha dado a Satanás permissão para trazer o mal sobre as posses e sobre os filhos de Jó, embora esse mal tenha vindo por meio de atos iníquos dos sabeus e dos caldeus, além de uma ventania, como está registrado em Jó 1, 12, 15, 17 e 19. Vamos ler esses textos aí? Jó 1, verso 12, verso 15, verso 17 e verso 9. Verso 12, quem lê? Verso 15. Verso 17. Verso 19.
Nós vemos aqui a ação do diabo, nós vemos caldeus, nós vemos os sabeus, nós vemos aqui ações, desastres, cataclismas aqui acontecendo. Veio um grande vento, destruiu a casa. Todavia, tudo isso acontece pela permissão do Senhor. E é interessante que Deus não incita os caldeus, não incita os sabeus, eles já são mal. Livremente são ladrões. Ladrões são ladrões. São responsáveis pela sua conduta. Deus não instiga eles, eles têm esse desejo maligno. Mas esse desejo maligno só acontece segundo as vontades e a permissão do nosso Deus. Nos faltaria tempo para falar 1 Reis 22, 23, Isaías 10, Jeremias 25, Ezequiel 14, Amós 3, Amós 4. Nos faltaria tempo de falar de Amós, capítulo 4, verso 12, verso 11. E essas passagens que nós lemos. E aqui eu quero me encaminhar para o fim, fazer algumas considerações importantes e algumas aplicações. Essas muitas passagens mencionadas que lemos aqui, Deus traz o mal e a destruição ao povo em castigo pelos seus pecados. Foram desobedientes ou desencaminharam-se para a idolatria, assim o Senhor então lança homens maus, espíritos malignos, destruições, cataclismas sobre o povo de Deus, desastres naturais para castigá-los. Mas nem sempre é o castigo de Deus, como no caso de José, no caso de Jó, o justo José, que sobrevém coisas sobre eles sem eles fazerem nada. Simplesmente vem e acontece porque Deus permite, para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Poderíamos falar de Jonas. Você lembra de Jonas quando está vendo aquele vendaval terrível? Você vê lá no capítulo 1, verso 15, diz que os homens abandonam ele, tocam ele no mar. 10 versículos para frente, em Jonas, capítulo 2, verso 3, Jonas diz: tu me mandaste para o mar. Como assim tu mandaste? Foi os homens, depois diz que foi Deus. Porque ele entende que os homens reagem de forma secundária, livres, são responsáveis por suas ações, por suas atitudes. Todavia, no entanto, Deus está sobre todas as coisas. O último exemplo que eu queria dar de textos bíblicos que falam sobre essas duas vontades, essas duas ações acontecerem simultaneamente, está em Atos capítulo 4, verso 27 ao 28, que é o maior ato, mais perverso, mais maldoso, que é toda a história da crucificação de Cristo. Porque verdadeiramente ajuntaram-se nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Pilatos e os homens perversos tiveram sua escolha, sua vontade livre, pecaminosa, mas até mesmo essa vontade livre e pecaminosa, todos os homens que participaram da crucificação não estavam fora do controle da vontade de Deus. E não é porque eles não estão fora do controle e da vontade de Deus que eles não são responsáveis pelos que eles são. Eles são responsáveis. Mas a ideia é dizer que até mesmo no meio da tragédia, Deus está agindo de forma soberana. Deus está controlando, porque Deus é o único que pode fazê-lo isso. E Ele faz para a sua glória. Os homens estavam intentando o mal, e Deus usa esse mal para salvar aquela humanidade que estava perdida. Eles queriam destruição, eles queriam tragédia, mas Deus predeterminou a morte do seu filho, porque através da morte do seu filho era o pagamento da redenção daqueles que creem, daqueles que o receberam como único e suficiente Senhor, Salvador das suas vidas. Os homens estavam cheios de ódios e não imaginavam que estavam fazendo isso. Estavam fazendo mal, mas Deus usava esse mal para promover o maior bem da humanidade, que é a redenção do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de fazer
4 observações sobre esses textos que nós lemos. A primeira é: Deus usa todas as coisas para cumprir os desígnios e usa até mesmo o mal para a sua glória e para o nosso bem. Esses textos que nós olhamos assim rapidamente, fazer exegese, apenas analisando, eles nos ensinam que Deus usa todas as coisas para cumprir os seus desígnios e usa até o mal para a sua glória, para o nosso bem, conforme diz Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Bendito seja o nome do Senhor. Nós analisamos esses textos variados, em que falam dessas duas vontades: o pecado humano e a soberania de Deus. A primeira verdade que nós devemos extrair é essa: que Deus usa todas as coisas para cumprir seus desígnios e os seus propósitos. Ele usa até mesmo o mal para a sua glória e para o seu louvor. Alguém disse uma vez, acho que foi o C.S. Lewis, que o verdadeiro conto de fada, perdão da expressão, mas vocês vão entender quando eu terminar ela, de felizes para sempre, é o Evangelho. Porque no final, dá tudo bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas assim diz a palavra do Senhor, é para o bem. Não sei qual o problema que o diabo, o inimigo, a sociedade, a tua própria natureza causa contra você. Eu só sei uma coisa inegável e imutável: será para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Que coisa linda. Por isso que crente não é murmurador. É por isso que a gente não é murmurador que nem os egípcios, que nem qualquer igreja aí que não conhece a realidade do seu Deus. Por que eu vou reclamar? Por que eu vou estar... Se eu estou passando privação, é para o meu bem, é para gerar paciência, que a tribulação produz paciência, a paciência, esperança, e a esperança não confunde, porque o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Todas as coisas cooperam para o bem. É muito fácil cantar o Fernandinho. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando estamos vendo na prática, daí o crente começa a dar ferroada para cá, murmura para cá. Entenda, meus irmãos, eu não estou brincando de pastor. Você não está brincando de igreja. Nós estamos brincando de igreja aqui essa noite. É sério que nós estamos falando. O nosso Deus está sentado no trono e todas as coisas, quer sejam boas ou quer sejam ruins, na vida na vida da sua igreja, no final, redundará para louvor, para a glória do seu nome e para o benefício do seu povo. É assim que diz as Escrituras Sagradas. É o diabo. E o diabo não merece essa glória, meus irmãos. Ele pode ser o agente secundário. Ele é o agente secundário de promover tudo isso que nós vimos. Mas ele é um agente que está na coleira de Jeová. Bendito seja o nome do Senhor. Esse negócio, eu tenho medo de inveja, de olho grande. O pastor olha por nós, porque botaram um olho grande no nosso casamento. E o meu marido me procura porque ele é um carnal, ele é um pagão, ele é um ímpio, ele é um imundo. Eu não quero ter uma mulher fazendo batuque contra mim. Para com essa coisa. A Bíblia diz que dentro do coração do homem está a lascívia, o adultério, as blasfêmias. Não é pelo que está acontecendo do lado de fora que tu está perdendo o esposo ou vice-versa. É pelo que está acontecendo do lado de dentro que nós perdemos nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós cremos naquele que diz que mesmo que o nosso coração seja assim, chegará um dia que Ele mudaria o nosso coração, porque Ele é soberano sobre o pecado, sobre a miséria. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda verdade que devemos entender: Deus jamais faz o mal, jamais deve ser culpado pelo mal. O fato de Ele usar soberanamente, controlar a maldade humana, a maldade angelical, a maldade satânica, Deus não é o autor do mal. Tiago 1, 13 e 14, nós já falamos muito sobre isso. Deus não é o autor do mal.
até mesmo pelo contrário, nos convida e nos convoca a orar todos os dias na oração do Pai Nosso. Não sei se você já nem sabe a oração do Pai Nosso, ou se você ora a oração do Pai Nosso. Você deveria orar todos os dias a oração do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso está escrito, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Deus não deseja o mal e não deseja o pecado, de tal maneira que Ele nos ordena a orar para pedir que Deus nos livre do mal e da tentação. A vontade de Deus é a nossa santificação, a nossa pureza. A segunda verdade que desses textos que nós devemos falar é que Deus não é o autor. Ele usa, Ele controla, Ele ordena, Ele permite, Ele causa, proporciona que o mal aconteça, que o pecado exista, mas não Ele é o autor do pecado no coração do homem e nem desses agentes. Esses agentes são livres, mas Deus usa essa liberdade desses homens para a sua glória e o seu louvor. Terceiro, Deus culpa e julga justamente as criaturas morais pelos que fazem, pelo que eles fazem. Esses homens, como Davi, foi culpado, foi julgado de forma justa. Ele não acreditou em Deus. Ele foi responsável pela queda e pelo seu pecado. Quarta e última questão que eu gostaria de falar com vocês antes de nós orarmos, que o mal é real. O mal não é uma ilusão. Jamais devemos fazer o mal, pois ele sempre prejudicará a nós mesmos e os outros. Terceira questão sobre esses textos que nós lemos é que o mal, ele é real. O mal não é uma fantasia, não é uma ilusão filosófica. E também nós devemos jamais fazer o mal, pois ele sempre prejudicará a nós mesmos e os outros que nos cercam. Já diz a lenda, né? Quem mexe com fogo, se queima. Chegamos no final dessa série sobre a doutrina do pecado. Eu gostaria de falar isso com vocês. Odeia o pecado, aborreça o mal e se apegue ao bem. Todos que tentaram viver no mal, se prejudicam a si mesmo e prejudicam aqueles que estão perto e próximo de si. O pecado fez com que Cristo morresse na cruz. Você não pode se alegrar e estar em paz, em acordo, no estilo de vida que causou a morte do nosso Salvador. Você não pode desejar o mal, amar o mal, gostar do mal, ter prazer no mal, alegria no pecado, porque o pecado traz mal a nós, aqueles que nos cercam, e ele foi a causa pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós vemos aqui, estamos numa série sobre o Natal, e diz em Mateus 1:21, e porás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Sábado, Ezequiel falou esse texto e pregou aqui tanta propriedade. Você não pode querer viver no erro que Jesus veio te salvar. Devemos orar, Pai, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. A carne, na verdade, é fraca, mas o Espírito está pronto. Vamos estar em pé. Eu gostaria de fazer 3 aplicações dessa verdade sobre a soberania de Deus e o pecado humano. Primeira aplicação que eu gostaria que você dobrasse atenção, eu sei, está quente, são 20 para as 10, já tomei 10 minutos de vocês, mas eu gostaria que vocês ouvissem essas 3 aplicações. Primeira aplicação, que essa doutrina da soberania de Deus e o pecado humano, essa relação em que nós somos responsáveis pelo pecado, somos julgados e condenados de forma justa pelo pecado. Deus usa soberanamente o pecado para a sua glória e louvor. Primeira aplicação de tudo isso que nós falamos é: não temas, confie em Deus. Não tem porque vou ficar cheio de medo, cheio de temor. Não temo o pecado e também não temo o diabo. Não temo o mundo e não temo a tua carne. Confie em Deus. Ele que deve ser temido. Não tema a sexta-feira 13. Não tema passar debaixo de uma escada. Não tema à noite no quarto escuro. Não tema passar pelo gato preto numa sexta-feira 13. Não tema isso. Tema Deus. Confie nele, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Segunda aplicação. A doutrina da soberania de Deus deve nos encurvar a sermos gratos
todas as coisas que acontecem. É a segunda aplicação de todas essas verdades que eu gostaria que eu transmiti para vocês. Quando nós entendemos que Deus é soberano, controla todas as coisas, as ações malignas dos homens, a perversão dos anjos caídos e rebeldes. Quando todas as coisas acontecem pela sua vontade, seu propósito, contribui para o bem. Isso deve gerar em nós gratidão. Obrigado, Senhor. Porque os meus amigos são aquilo que tu determinou que eles são para mim. Que o meu pastor é aquilo que tu determinou para mim que ele seja. Eu tenho a família que tu quis que eu tenha. Obrigado, Senhor. Nos ajude a melhorar, sim. Devemos a crescer, a procurar o ideal, o exemplo que é Jesus de Nazaré. Mas eu tenho tudo aquilo que Deus quis que eu tivesse. Teu carrinho é o teu carrinho. A tua casa é a tua casa. Ou você não acredita que Deus é o teu Deus? Porque é tanta inveja. Porque há tanta disputa no seio da igreja. Eu queria ter o dom dele. Eu queria pregar como ele prega. Te contenta com os talentos que Deus te deu. Porque tudo que Deus nos deu conforme a sua vontade. E nós devemos ser gratos porque a gente entende, como diz Jesus, nem um fio da tua cabeça cai se não for da permissão de Deus. Fica mais contente com a tua calvície, faz favor, Thiago. Brincadeira, desculpa. Fala assim cada intimidade, a bendita intimidade. Fica mais contente com a tua ruga, irmã. Fica mais feliz porque elas estão lá. Não é por acaso. Deus te permitiu viver a vida que você viveu. Deus está no nosso controle de todas as coisas. Quando a gente entende isso, brota do nosso coração louvor e gratidão. Porque nada, o meu casamento foi Deus que me deu. Meus filhos foi Deus que me deu. Aquilo que eu possuo, pode ser não ser o melhor do planeta Terra, mas foi a mão do meu Deus que colocou em meu caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu amo ler o Mateu Henry. O Mateu Henry fala sobre o dom da amizade. Diz, os teus amigos são exatamente aquilo que Deus destinou para que eles sejam para vocês. Então sejam gratos para a glória do Senhor Jesus. Seremos mais gratos por todas as coisas que acontecem, porque todas as coisas que acontecem segundo o propósito daquele que está assentado no trono e governa todas as coisas, segundo o beneplácito da sua vontade. Problema da ingratidão da igreja não são as coisas, o problema está no coração e como eles enxergam o Deus deles. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho vontade de falar em línguas aqui essa noite. Última aplicação desse sermão. Não existe nada que se possa achar e se chamar de sorte, de acaso. Não existe isso. Não existe coincidência, não existe determinação, não existe esse determinismo cego. O mundo não está por uma vontade determinista em que não pode ser mudada, não pode ser alterada. Não existe um acaso, não existe destino cego, não existe. O universo está sendo regido por aquele que criou todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos entender isso aqui essa noite. Aleluia. É inconcebível, meus irmãos. É inadmissível nós não entendermos que Deus controla o mal, ordena o pecado pelas ações livres dos homens. Os homens são livres e responsáveis. Porque senão nós caímos em dois erros. Se essa verdade bíblica não está certa, Deus é autor do mal, Deus é autor do errado, que é totalmente contrário às escrituras que diz Deus é santo, perfeito, reto e justo. Se nós negarmos que Deus controla tudo e os homens são livres nos seus pecados, nós colocamos Deus como autor do mal. Mas também se nós negarmos a soberania de Deus em controlar o pecado e o mal, se nós negarmos essa verdade, nós estamos dizendo que existem coisas no universo que Deus não tem controle. E quem que garante que coisas piores não vêm,
que não pode acontecer ao homem, que ele não pode controlar, dirigir. E pior ainda, que ele pode usar para o nosso bem e para a glória do seu nome. Não existe, nas segundas escrituras sagradas, uma verdade mais cristalina, que Deus é soberano. A Bíblia não fala como ele faz, ele diz que ele faz. O como não é permitido nós entrarmos. Como Deus ordena o pecado, permite o mal acontecer, como nós vimos nesses textos que nós lemos. O como é um mistério. Mas o fato é que a Bíblia deixa claramente que o pecado e a maldade humana e as coisas ruins que acontecem são controladas pelo único Deus verdadeiro. E é por isso que ele merece esse nome. Ele é Deus. Creia nisso aqui essa noite. Espero que essas semanas que se passou sobre essa doutrina possa ter abençoado a sua vida. Que você possa crescer em santidade, em buscar a esse Deus, a viver longe do pecado. Que Deus abençoe a vocês. Na outra terça-feira, nós vamos começar... Não, outra terça-feira eu vou falar sobre outra coisa. Mas nós vamos começar a doutrina sobre Cristo. Não vamos falar nada, é a série de doutrinas. Eu quero convidar você, meus irmãos, olha, dobra a sua atenção. Venha aprender do Senhor. Só tem uma pessoa que quer que as verdades não sejam reveladas das Escrituras, é o diabo. Eu postei no grupo da igreja, eu comecei a chorar lá no meu serviço. O diabo gosta das coisas que ficam ocultas. Não quer que procure as doutrinas para que elas venham iluminar. Nós precisamos entender tudo sobre o pecado, sobre Deus, sobre a vida, à luz da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Coisa boa, falar sobre a blasfêmia com o Espírito Santo num culto da igreja. Falar sobre a origem do pecado, falar sobre a condenação, falar sobre o inferno aqui. Juízo de Deus sobre o pecado. A natureza herdada, a corrupção herdada, a culpa herdada. Tem sido muito bom. Eu quero convocar a igreja da Mário Quintana. Nós vamos fazer uma série agora continuando a série sobre doutrina, sobre cristologia, a doutrina de Cristo. Suas duas naturezas, seus ofícios, sua pessoa, sua obra. Vai ser maravilhoso. Pensa comigo, se sobre a tragédia da humanidade está sendo boa, se sobre o pecado é bom, imagine a beleza daquele único Deus verdadeiro, Jesus de Nazaré. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos porque tu nos deu graça. Nós estamos aqui, iniciamos essa série, Senhor, sobre a doutrina do pecado. Estamos encerrando aqui essa noite com essa verdade ensinada no Antigo e no Novo Testamento, Senhor. Que, ó Deus, o pecado e a soberania de Deus são duas coisas que existem, Senhor, sem se chocar. A gente não entende o como, a forma, mas, ó Deus, a tua palavra diz que tu, Senhor, é soberano sobre a maldade humana. Tu és soberano sobre o pecado humano. Tu és soberano sobre a maldade do universo, Senhor. E tu controla todas as coisas. Obrigado, Senhor. Podemos confiar em Ti. Podemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos ser gratos a Ti, Senhor. Porque entendemos que o pão nosso de cada dia que temos da forma que temos, porque a Tua mão nos dá de comer. A família que temos, Senhor, Tu permitiu que nós tenhamos. A igreja que temos, a casa que temos, a cidade onde moramos. Senhor, os pais que tivemos, a mãe que tivemos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós tributamos a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. E acima de tudo nós te pedimos, Senhor, tira do nosso coração toda a afeição, todo o gosto pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pela idolatria. Tira do nosso coração todo fetiche pelo erro e nos ajuda a amar uma vida de santidade, de piedade. Muda as nossas afeições. Nós temos uma natureza, Pai Santo, que puxa para baixo, que nos inclina para o mal, mas nós pedimos, querido Espírito Santo, cujo nome já está revelando a vontade do Pai, Espírito Santo, Espírito de santidade, Espírito de pureza, limpa-nos, Senhor, lava-nos o teu sangue, Senhor, nossas atitudes, nossas afeições, nossos sentimentos, nossos pensamentos, muda a nossa forma de pensar, corrige os nossos pensamentos, meu Senhor, para a glória do teu nome, que o pecado não reine sobre nós, que o pecado não domine sobre nós, ó Deus, que as forças malignas não governem sobre a vida da igreja da Mário Quintana, mas que nós sejamos batizados, ó Deus, com desejo de santidade, de pureza, de verdade, de honestidade, de hombridade, de sinceridade, de justiça, ó Deus eterno.
Dá-nos fome, fome e sede de justiça, fome e sede pela verdade do Evangelho, fome e sede, amor pelas coisas de Deus, amor pelo sagrado. Vença-nos, vença-nos essa noite, vença a nossa estupidez, vença a nossa loucura, vença a nossa lascívia, vença a nossa ira, vença, Senhor, a raiva, a incoerência. Colocamos diante dos teus pés, pisa, Senhor, nossa maldade e nos ajuda a viver em liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, liberdade para viver em Cristo Jesus, de maneira justa, de maneira correta, de maneira autêntica, de maneira verdadeira. Abençoa os teus filhos aqui essa noite. Levanta as mãos para cima, levanta as mãos para cima, levanta as mãos para cima, levanta as mãos para cima. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, que mais do que verdades teóricas, que mais do que teologias, ó Deus, apenas teóricas, ó Deus, nós possamos viver isso na prática, Senhor. Ó Senhor, tu vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Ó Deus, tu morreu na cruz para, ó Deus, redimir um povo santo, zeloso e de boas obras. Faz do Senhor ser conhecidos nesse bairro como gente que ama Deus, gente que respeita o sagrado, gente da palavra, homens da verdade, mulheres da verdade. Que a tua piedade reine nas famílias, nos casamentos, ó Deus, na forma que nós negociamos, na forma que nós nos relacionamos, na forma que nós somos marido, esposa, filhos, obreiros, pastor, na forma que nós somos vizinhos, vizinhos do condomínio, vizinhos na rua, a forma que nós somos patrão, na forma que nós somos empregado. Santifica a nossa vida e não reine o pecado em nós, para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus te agradecemos, Pai. No nome de Jesus te louvamos. E a orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.